When we fight, we win. And we will make America great again. Olá, sejam bem-vindos ao Burro e o Elefante, o podcast do Expresso e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento sobre política norte-americana. Comigo tenho o Pedro Magalhães, investigador do ICS, focado em eleições e democracia. Olá, Pedro. Olá, João. E eu sou o João Maria Jonê, sem estes pergaminhos, mas com uma obsessão por este tema. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. No nosso terceiro episódio temos uma convidada muito especial, a nossa primeira enviada na costa oeste, que o Pedro vai apresentar. Muito bem, nós hoje temos a Ana Prata. A Ana Prata é professora catedrática em Sociologia na California State University, Northridge, nos Estados Unidos. A Ana trabalha e faz investigação em temas como os movimentos das mulheres, a política de igualdade de género, direitos reprodutivos e representação de género. Está a trabalhar neste momento num projeto comparativo sobre o impacto do movimento Me Too na política europeia e tem publicado em muitas revistas da especialidade e é também co-editora de um livro sobre os movimentos das mulheres na Europa. Ana, obrigado por participares neste episódio. Obrigado eu pelo convite, tenho muito gosto em participar, claro que sim. Olha, no primeiro episódio estávamos a falar com a Mafalda e eu disse que a Mafalda deveria ser a única convidada que podia votar nas eleições nos Estados Unidos, mas eu acho que me enganei. Sim, claro, já votei na eleição anterior e conto votar nesta eleição também. É uma eleição super importante, não vou deixar de não votar e eu tornei-me cidadã em 2019, mesmo antes da pandemia, um pouco assustada porque vivo cá nos Estados Unidos desde 1999. E só me tornei cidadã em 2019 porque o Trump assustou-me um bocado e eu pensei, é a altura certa de me tornar cidadã e já votei nas eleições anteriores e nas intercalares e vou votar nesta. Ana, para te fazer uma pergunta que também fiz à Mafalda, tu votas num estado azul, não é? Portanto, em princípio o teu voto acaba por ser menos decisivo do que os eleitores dos 7 estados decisivos desta eleição, mas nas intercalares, quando votas num Congressional District que também é muito virado para um dos lados ou é um Congressional District disputado? Sim. Eu estou em Los Angeles, faz parte do Los Angeles County, é um county bastante democrata. Aqui na Califórnia, os counties mais republicanos estão a sul de Los Angeles, o que nós dizemos aqui o Orange County, e também no interior da Califórnia, as partes mais rurais da Califórnia são mais competitivas em termos de voto republicano ou democrata, mas aqui em Los Angeles é uma zona super urbana. Muito do controle da House, nós vamos ter um episódio também sobre isso, muito do controle da disputa do controle da House vai passar aí pelos subúrbios de Los Angeles, mas estando tu na parte mais central, claro, em princípio não vais assistir a eleições muito, muito competitivas. Só mais uma nota sobre isto, apesar das eleições poderem não ser muito competitivas, a verdade é que não sei se toda a gente que ouve isto tem essa noção, de cada vez que se vota, vocês votam em imensas coisas. Absolutamente, sim. O teu boletim de voto tem quantas páginas? Pelo menos 40 páginas, mas nós recebemos no correio, a maior parte das pessoas aqui na Califórnia vota pelo correio e nós recebemos no correio primeiro um boletim informativo sobre as eleições e as proposições que estão para ser votadas pelo eleitorado. Proposições, neste caso, são uma espécie de referendos, não é? Sim, sobre coisas específicas, que pode ser passar uma lei sobre medicamentos em que o Estado, é uma das proposições agora, o Estado
da Califórnia poder negociar diretamente com as farmacêuticas e não ter que ser uma negociação federal, mas uma negociação estadual. E até já recebi esse boletim, posso mostrar aqui na câmara. Este é o boletim informativo, que não é o boletim de voto, mas é onde estão todas as proposições. E este tem 140 páginas, 143 páginas. Por isso, para todas as proposições, vamos ter que nos informar e ler sobre cada uma, mas nisso os jornais ajudam bastante, fazem um resumo das proposições, que não é um resumo de 10 páginas, um resumo de 2 parágrafos. E também outra coisa que ajuda o eleitor aqui a decidir sobre as proposições é quem apoia que proposição. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, como sou representante do sindicato dos professores do estado da Califórnia no meu campus, eu gosto sempre de saber, por exemplo, o que é que os outros sindicatos dizem em relação a que lado da proposição, se apoiam sim ou não. Isso para mim é um fator importante. E acho que todos os eleitores consultam os jornais para perceber um pouco mais sobre em que votar, se no sim ou se no não para cada proposição. É um sítio onde ainda há imprensa local, o que também ajuda a prestar atenção ao fenómeno da política local. Pedro, queres partir para o nosso segmento de atualidade? Pois nós temos sempre uma primeira parte em que falamos de coisas que achamos relevantes que tenham acontecido na última semana. Eu não vou falar de sondagens porque praticamente não mudou nada na última semana, mas vou falar de... Apesar dos comentadores terem sempre muita vontade de dizer que todas as sondagens mudaram tudo, não é? Mas desta vez as coisas não mudaram muito, quer dizer, há sondagens para todos os gostos, mas na média está tudo na mesma. Eu ia destacar uma notícia, que é o facto do Partido Democrata ter anunciado, penso que o termo é este, que iam fazer uma campanha multimilionária nas eleições do Senado no Texas e na Flórida, nomeadamente contra Ted Cruz e Rick Scott. E esta é uma notícia muito interessante de 2 pontos de vista ou 2 perspectivas. Em primeiro lugar, significa que os lugares de Ted Cruz e de Rick Scott estão mais inseguros do que se chegou a pensar. Neste momento o Ted Cruz tem 3, 4 pontos de vantagem nas sondagens, o Rick Scott 4, 5, portanto está tudo um bocadinho dentro da margem de erro. Mas também tem um outro lado desta notícia, também pode falar um bocadinho do desespero dos democratas, que têm a noção de que as coisas no Montana e no Ohio estão muito, muito difíceis. Sendo que as sondagens no Ohio ainda estão boas, o problema mesmo parece ser o Montana. O Joe Tester, exatamente. E portanto é uma notícia importante, porque isto vai decidir, o que acontecer aqui muito provavelmente vai decidir o controle do Senado. Mas que tem estes 2 matizes. Por um lado, mostra que há lugares republicanos que estão mais em disputa do que se poderia pensar, mas também diz que há lugares democratas que estão em risco. E são eleições interessantes de acompanhar, porque os candidatos democratas são uma reivindicação antiga dos eleitores do Partido Democrata nos 2 estados. Há muito tempo que no Texas se pedia um candidato afro-americano para responder aos eleitorados das grandes cidades texanas como Houston, e há um candidato afro-americano do Partido Democrata, Colin Allred, e há muito tempo na Flórida se pedia um candidato ou uma candidata latina, porque são a maior base do Partido Democrata, ou eram na Flórida, e há finalmente uma candidata latina, Debbie Muscarell-Powell. Portanto, vão ser eleições para nós que no nosso episódio depois no Senado falarmos um bocadinho melhor. Eu, no meu destaque de atualidade, e também para ligarmos aqui e com o tema da Ana, queria falar nós estamos a gravar este episódio na segunda-feira, portanto antes do debate entre J.D. Vance e Tim Walz, que acontece na madrugada de terça para quarta-feira em Portugal. É um debate importante porque pode ser o último. Isto foi um dos temas da semana, se Donald Trump aceitava o desafio de Kamala Harris para um debate a 24 de outubro, que Donald Trump não aceitou, alegando que era muito perto das eleições, e esquecendo-se que na última eleição participou num debate a 23 de outubro e mais perto das eleições, porque o dia das eleições foi 2 dias mais perto do que neste. Mas este debate vai ser um debate em que vão estar
em confronto o candidato mais popular dos 4 desta eleição e o candidato menos popular dos 4. Tim Walz é neste momento, de acordo com todas as sondagens, o candidato mais popular e J.D. Vance o menos. Uma das razões para o J.D. Vance ser o menos é uma das razões pelas quais nós queremos muito ouvir a Ana neste episódio, que é a maneira como o partido republicano tem vindo a hostilizar o eleitorado feminino, particularmente o eleitorado feminino que J.D. Vance descreve como as senhoras dos gatos sem filhos. Is that we're effectively run in this country via the Democrats, via our corporate oligarchs, by a bunch of childless cat ladies. You look at Kamala Harris, Pete Buttigieg, AOC, the entire future of the Democrats is controlled by people without children. E também para falarmos um bocadinho dessa diferença entre os tipos de, que eu acho interessante, entre os tipos de masculinidade de Tim Walz e J.D. Vance. J.D. Vance uma masculinidade mais agressiva em relação às mulheres e Tim Walz sem problema nenhum em ser o segundo da fila em relação a uma mulher. Eu acho interessante que era a escolha do Senado. Eu acho que se tem falado muito menos aqui, pelo menos nos mídia americanos, aqui na Califórnia, nas questões do Senado. Acho que... Vocês já tiveram o vosso grande momento do Senado em março, não foi? Exato. O medo do Trump é tão... Acho que há um pouco... Agora estou a falar mais da perspectiva do eleitorado americano. Há um medo muito generalizado que o futuro da democracia americana está na mão de algumas pessoas, muito poucas pessoas, nestes estados que são os swing states, não é? E acho que há este medo de não saber o que vai acontecer e na eleição presidencial que de alguma forma eclipsa um pouco as outras lutas que estão a acontecer e que são importantes também ao nível local ou ao nível estadual, por isso é importante. Mas em relação ao debate, já só se fala do debate aqui, sinceramente. E eu acho que há uma coisa interessante deste debate, do meu ponto de vista, quer como eleitora, quer como investigadora, é que acho que o eleitor comum conhece mal os dois candidatos. Certo. E este início do povo americano conhecer o J.D. Vance e conhecer o Tim Walz tem sido muito mais favorável ao Tim Walz do que ao J.D. Vance, porque até algumas das imagens de quando ele está em campanha são estranhas, a capacidade interpessoal do J.D. Vance é um pouco estranha, o outro parece ser uma pessoa o Tim Walz muito mais empática e muito mais simpática, e há esta imagem dos dois que é bastante diferente. What's your take? My take is the most neglected part of home ownership is the gutters. It's personal for me. 100% agree. I've had problems with gutters before. You get your basement wet, you get ice dams, cause a lot of problems. It's not good. No, it is not, but there are fixes. Now, the other dangerous thing is that when you live in Minnesota, fall's a great time of year, a lot of leaves. You got to get up on a ladder. And they get stuck in the gutter. The leaves get stuck in the gutter. I've seen many a man fall off the ladder. Many a man, seriously. Many a man fall off the ladder. But there's a fix. You can put a gutter helmet over the top of it. A gutter Mas helmet. de alguma forma o debate vai ser sempre uma oportunidade para as pessoas conhecerem melhor estas duas opções do vice-presidente. E acho que quando se diz o papel principal do vice-presidente é uma pessoa imaginar que um destes candidatos pode ser presidente, acontecendo alguma coisa ao presidente americano, é a parte mais importante, não é? E eu acho que essa é uma das razões que eu acho que o J.D. Vance não fica tão bem na fotografia. Para mim é mais difícil imaginá-lo como presidente do que imaginar alguém como o Tim Walz. E sendo ele o número 2 de um homem de 78 anos, é o que é mais provável que possa vir a ser, não é? Dos dois. É aquele em que no imaginário vai aparecer como, se calhar, se o Donald Trump tem 78 anos, se lhe acontecer alguma coisa, se calhar é o mais próximo de ser presidente, no caso de ser eleito. Sim, concordo com o João, a idade é um fator importante. Eu fiz o doutoramento no Minnesota. E eu acho que, conhecendo bem o Midwest, tive a minha filha em Cleveland, Ohio. Eu conheço bem o Midwest, também conheço bem o Texas, também já vivi no Texas. E eu acho que, de alguma forma, o
o Tim Walz tem tido esta capacidade de trazer para a frente os Midwestern values, os valores do Midwest, que são um pouco o common sense, a capacidade de falar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. E acho que quando ele disse que o J.D. Vance e do outro lado este ultraconservador tom dos republicanos hoje em dia é estranho e radical. Eu acho que foi uma boa forma de caracterizar o que já muitas pessoas achavam, mas acho que dito por uma pessoa do Midwest tem um outro impacto. Mas em relação ao Vance, tem-se falado muito que esta ideia de caricatura, de não perceber porque é que algumas mulheres tomam a opção de não ter filhos e de só ter gatos, e esta, que parece um bocado uma caricatura, uma piada que de alguma forma pode não resultar e até alienar partes do eleitorado. Tipo a Para Taylor mim, Swift. o que é interessante... Foi algo alienada. Exato, também alienar a Taylor Swift. Mas a Taylor Swift é relativamente nova, ainda pode ter filhos, não é? Eu acho que ele está a pensar mais em termos das pessoas que optam por não ter filhos, não é? E eu acho que isto está muito a um nível quase direto com a valorização da mulher, depende da maternidade. E acho que isto é uma forma de ver não só os valores, a forma como esta facção dos republicanos, os MAGA republicanos, olham para as mulheres, mas como isto não está só refletido na retórica, isto está mais, como dizem os americanos, imbuído, ingrained, faz parte um bocado desta ideia de o valor da mulher está ligado à família e está ligado à maternidade. Ana, e só para te fazer uma pergunta, visto que já estiveste no Midwest, de facto o J.D. Vance é senador pelo Ohio, que também é um estado do Midwest, mas ele próprio se identifica como da Cordilheira da Appalachia, como se chama, que também passa pelo Ohio e é um estado um bocadinho dividido entre essas duas realidades. Tu dirias que, e até na maneira como o eleitorado vê as mulheres, os temas como o aborto, há uma diferença grande e insanável visto que esta diferença é uma diferença também decisiva na Pensilvânia, entre quem se considera do Midwest, quem se considera do Mid-Atlântico e quem é mais ou menos ainda da Appalachia. A minha pergunta era se se vês diferenças culturais muito relevantes e quais é que são para serem duas pessoas do Midwest e de estados tão próximos como o Wisconsin e o Ohio, mas com perspectivas tão diferentes sobre esta vida em comunidade em geral e as mulheres em particular. Olha, eu acho que o que é interessante nessa questão é que, sim, um está no Minnesota e o outro está no Ohio. Estes estados, apesar de serem os dois Midwest, são um pouco diferentes, como tu estavas a referir. Mas para mim a questão mais interessante aqui das diferenças culturais é o Walz tornou-se o mensageiro dos direitos reprodutivos e dos tratamentos hormonais. E isso não é comum para um homem ter esse papel. Isso é uma coisa muito interessante do meu ponto de vista. E ele beneficiou disso, não é? A família dele, a construção familiar dele beneficiou disso. Exato. Falar dos tratamentos de fertilidade que a família dele passou e falar disso enquanto homem foi muito interessante ver. E também porque, de alguma forma, ele consegue passar esta imagem do homem do Midwest com valores típicos. E isto foi um bom contraponto com a questão do caso do Alabama e a ramificação da fertilidade assistida, em que o estado do Alabama declarou que os embriões nos tubos eram considerados pessoas, não é? E eu acho que ele fez um bom contraponto em relação a isso. E ele é conhecido até no Minnesota como a pessoa que passou legislação para fazer os produtos menstruais gratuitos nas escolas.
E o que é interessante, do ponto de vista mais do estudo do género, é que ele podia ter dito: vamos pôr os produtos menstruais gratuitos nas escolas públicas para as alunas, mas ele escolheu dizer para os estudantes. No fundo, ser inclusivo das pessoas transgênero, e de alguma forma houve uma retaliação da direita logo a isso. Chamavam-lhe o #TamponTeam. Não sei se falou Sim, disso aí sim. em Portugal, nas redes sociais, mas eu acho que o que é interessante em Curiosamente, relação a esta diferença... desculpa, só para te contar, tudo o que sejam argumentos de trampistas do refúgio da internet americana, há sempre aí 5 pessoas em Portugal dispostas a comentar os tweets do nosso podcast com essas mensagens, mas de resto não foi muito falado, não. Pois, e eu acho que é interessante ele, como homem, ter esse tipo de approach, de abordagem em que eu acho que se reflete mais nas políticas dele. Claro, há outras coisas, sem ser as coisas de género, como passou almoços gratuitos para todos os alunos nas escolas, como valores sociais típicos. E eu acho que essa aproximação do Tim Walz aos direitos reprodutivos é um ponto em que ele tem em comum com a Kamala Harris. Eu acho que há um acordo deles em relação a isso, porque ela, muito mais que o Biden, sempre falou dos problemas da questão do aborto nos Estados Unidos. Desde da decisão de Dobbs, que em 2022, que deixou aos Estados a capacidade de decidir sobre se poderiam proibir ou não o aborto, e de facto é que 22 Estados proibiram o aborto ou puseram algumas restrições ao aborto, e a Harris, mesmo antes de ser a candidata do Partido Democrata, ela já, enquanto vice-presidente, estava muito interessada nestas questões. Sim. E eu acho que isso faz um bocado a diferença. Essa diferença com o Joe Biden é interessante. Só para dar aqui esta nota gira, que é o Joe Biden até 2019 apoiava uma coisa que é a Hyde Amendment, que era uma lei que impedia que dinheiro federal servisse para financiar qualquer procedimento de interrupção voluntária da gravidez, que foi uma lei em que ele votou em 1977, quando foi originalmente aprovada. Pedro, força. Sim. Ana, isto dá-nos uma boa ponte para, digamos, o tema de fundo da conversa de hoje, que é as mulheres na política americana, seja como eleitoras, seja como candidatas. Se calhar dando um bocadinho de informação geral e pedindo a tua reação, se nós olharmos para as últimas décadas, digamos, há 2 transformações muito interessantes. A primeira é que as mulheres, vamos dizer, talvez até aos anos 60, até ainda aos anos 70, tendiam a votar mais republicano que democrata, e a partir dos anos 80 isso inverte, não é? Inverte, seja do ponto de vista da simpatia partidária, há um gender gap na simpatia partidária a favor dos democratas entre as mulheres. Já agora um número, em 2020, 58% das mulheres votaram Biden e 39% Trump. Como é que traduz gender gap? Fosse de género? Nem vou tentar. Já desisti disso. Portanto, é uma transformação importante. E outra, talvez um bocadinho mais recente, mas também importante, é que também havia um gender gap na própria participação eleitoral, ou seja, os homens votavam mais do que as mulheres, e isso a partir de 2008 acabou. Apesar da diferença não ser muito grande, as mulheres votam mais do que os homens hoje em dia nos Estados Unidos. Assim, enfim, em grande... Eu sei que é muito difícil em pouco tempo tentar descrever tudo e explicar tudo, mas a que é que tu atribuis esta mudança tão importante destes 2 pontos de vista? Ok, eu acho que em termos dos anos mais recentes, há uma história interessante da evolução que tu falaste nos anos 50, 60. Os republicanos até traziam mais leis que apoiavam as causas que as mulheres apoiavam. É verdade. E depois houve essa clivagem que teve muito a ver
com o Partido Democrata chegar-se mais perto do movimento das mulheres e do movimento feminista, também do movimento laboral, e isso contribuiu para a polarização dos dois partidos no que toca à questão das mulheres e também que depois reflete no voto. Já agora só uma nota, é uma coisa que também, enfim, às tantas quando olhamos para trás é surpreendente, mas é verdade, quando se discutiu e durante muito tempo a Equal Rights Amendment, portanto a emenda à Constituição para consagrar direitos iguais para homens e mulheres, os republicanos estavam na linha da frente da defesa do ERA, sim, muito mais do que os democratas. É curioso como sim, depois isso se inverteu. E o Partido Republicano, ao contrário do Partido Democrata, foi fundado também na famosa cabana em que se reúne, na famosa escola em que se reuniram em Ripon, no Wisconsin, em 1854, para fundar o Partido Republicano. Havia, para citar, 50 homens, 3 mulheres e uma criança. Ao contrário do Partido Democrata, que foi fundado por um presidente. Exato. Mas desculpa interromper, no fundo estavas a falar dessa transformação que do lado dos democratas tem a ver com a sua aproximação aos movimentos sindicais, da sua aproximação aos movimentos das mulheres, mas do lado dos republicanos o que é que acontece? Eu acho que do lado dos republicanos há um enfoque nos valores mais conservadores. É quase como uma resposta, tentam-se demarcar e o regresso ao passado e as questões das guerras culturais não são novas. Já isso começou-se a definir nos anos 80. Às vezes as pessoas ficam um pouco surpreendidas com isso porque pensam que é uma coisa mais recente e se calhar a polarização mais extrema é mais recente, mas acho que começa a haver uma demarcação à medida que os democratas se vão ligando mais aos movimentos, os republicanos começam-se a ligar mais a uma ideia de valor mais conservador, valores sociais mais conservadores, mais religiosos. Cristãos, exatamente, Jerry Falwell e tudo isso. Exato, e até uma das séries que mostra bastante bem essa época do fim dos anos 70 é o Mrs. America. Sim. Em com que a Kate Blanchett. Mostra a Schlafly como a conservadora e estas feministas da segunda vaga, não é? E que também é interessante porque se pensarmos em termos das pessoas que estavam associadas a esse feminismo da segunda vaga, a Gloria Steinem, a Betty Friedan, uma dessas pessoas tem sido muito falada hoje em dia, não sei se vocês aí têm estado a par disso, que é a Shirley Chisholm, porque ela foi a primeira afro-americana que... Oh, era? Sim, era a resposta certa, mas o Pedro não a aceitou como a resposta certa. Mas pronto, ela foi a primeira candidata de um partido para presidente e sendo a primeira afro-americana que agora, quando a Kamala teve a nomeação, falou-se disso também como sendo uma parte da história, entre aspas. Eu, por acaso, quando o Pedro fez a pergunta de quem é que tinha sido a primeira mulher candidata a presidente, e descobriu uma candidata que teve como candidato vice-presidencial o Frederick Douglass no século XIX, em 1874, mas eu estive a ver as várias mulheres que consideraram seriamente até aí, um bocadinho porque estava a ver a história do Partido Republicano com mulheres, e eu acho que a mulher que esteve mais próximo de ser nomeada de um partido até agora, até Hillary Clinton talvez, portanto até ao século XXI, é capaz de ter sido Margaret Chase Smith, que era uma senadora do Maine que chegou a ter alguma ambição na Convenção Republicana de 64. E é engraçado porque falavas da Phyllis Schlafly, o movimento antifeminista dentro do Partido Republicano aparece com base nos movimentos que venceram essa Convenção de 64, os movimentos à volta do Barry Goldwater, e ela era consultora de segurança nacional de algumas dessas pessoas ligadas a essas campanhas, e do Ronald Reagan, que foi governador aí do teu estado, e era um dos temas interessantes da relação que o Partido Republicano tinha com mulheres feministas, que depois acabou por
abandonar, como a Margaret Chase Smith. Também foi o primeiro partido a ter uma mulher no Congresso, no Montana, em 1916. Que foi a primeira mulher, que foi uma mulher que votou contra as 2 guerras mundiais. Olha lá se vai uma das perguntas do quiz. Caraças. Queria dizer um bocadinho isto porque quando falamos de mulheres, tal como depois quando falamos de minorias, falamos das maneiras como os partidos trocaram de posição, porque é isso que o Pedro dizia. Quando Warren Harding, há pessoas que dizem que era porque o Warren Harding tinha melhor aspecto, mas a primeira vez que as mulheres votaram depois de receberem o direito de voto, o Warren Harding teve a esmagadora maioria do voto feminino, não é? Sim, mas acho que uma das coisas que o Pedro também referiu, que eu acho que é interessante, é a questão da representatividade. De alguma forma, os democratas têm dado prioridade, nós não vamos dizer paritária, não tem sido assim, mas nem falo só em relação às mulheres, mas também aos não binários, aos trans. Acho que os democratas têm feito um esforço em termos raciais, não só na parte de ser mais inclusivo destas causas, destes diferentes grupos, mas também na representatividade política destes grupos e apoiar estes candidatos de alguma forma. Por isso eu acho que isso também é uma forma interessante, até quando o Biden disse que dava prioridade a nomear uma candidata para o Supreme Court, que era afro-americana. Tudo isso são sinais dessa aproximação e de dar prioridade a candidatos que não são só homens brancos de uma determinada idade. Certo. Ana, tinha uma pergunta para ti relacionada com isto. Nós já falámos de 2 coisas em que os eleitores, homens e mulheres, são diferentes. As mulheres participam um pouco mais, pelo menos há uns anos para cá. Claramente, desde os anos 80, o gender gap é a favor, neste caso, das mulheres apoiarem mais o Partido Democrata. Há outras coisas em que os estudos mostram que mulheres e homens, que sim, as mulheres são todas diferentes umas das outras e os homens também, mas em termos de padrões, as mulheres tendem a fazer menos doações para causas políticas, tendem a demonstrar menos interesse pela política, estão menos confortáveis em entrar em discussões políticas quando se fazem estes inquéritos. Mas há uma coisa que, estranhamente, ou talvez dirás se é estranho ou não, que mulheres e homens não são muito diferentes, é que a relação entre ser-se homem ou mulher e a opinião que se tem sobre o aborto é muito fraca. Chama-se isto até muitas vezes o paradoxo do tema do aborto. Não é evidente que mulheres e homens tenham opiniões muito diferentes entre si sobre o tema do aborto. O que é que está por trás disto, na tua opinião? De alguma forma, o apoio, acho que é uma coisa que se fala pouco, e acho que tu estás a salientar um aspecto bastante interessante e importante que eu acho que não tem a atenção devida. Eu acho que algumas das diferenças entre os valores das mulheres e dos homens, as diferenças de valores culturais e sociais, e o aborto reflete isso, não há assim tantas diferenças entre os homens e as mulheres, certo. E não se fala muito disso, de facto. Mas o que eu acho que acaba por acontecer, e daí se vêem diferenças no apoio quando se faz os inquéritos de quais são os assuntos mais importantes para o eleitorado americano, e os 3 primeiros assuntos que a maior parte das sondagens mencionam são a economia / inflação, o aborto e a imigração. De alguma forma, há uma facção de mulheres que de alguma forma considera o aborto a questão mais importante para elas. E eu revejo-me nisso porque eu acho que tem havido uma guerra às mulheres pela parte do Partido Republicano. Eu sei que para algumas pessoas isso pode ser uma palavra um bocado extremada, mas para mim não é. Mas outra coisa que eu acho interessante, que reflete o que tu estás a dizer, que eu vi um artigo muito interessante, uma jornalista que é a Claire Kane Miller, ela fez eu acho que fala muito do que tu estavas a dizer, que é entre a geração Z, os Gen Zers, eles identificam-se mais ainda com os democratas, mas há umas diferenças interessantes de género aí.
E ela pergunta, são estes apoiantes, os homens que apoiam, os homens da geração Z que apoiam o Trump são estes homens ultraconservadores, ultra-religiosos ou ultramasculinos, mas o que ela encontra é que eles de facto não são e que apoiam o direito ao aborto da mesma forma que as mulheres apoiam. Por isso, o que é que explica então esta diferença entre os homens da geração Z que estão a votar ou pela segunda vez ou pela primeira vez e as mulheres? E ela diz que é mais a preocupação dos homens com a economia do que até a questão do aborto ser diferente. Mas, por outro lado, também há quem esteja a estudar, por exemplo, discrepâncias em determinados estados em que a percentagem de mulheres que pretende votar Harris versus os homens a percentagem de mulheres que pretende votar Trump também difere muito entre alguns estados, em bastantes pontos percentuais, esse gender gap, principalmente porque em alguns estados, há 10 estados nos Estados Unidos agora, em que a questão do aborto e do direito ao aborto vai estar no boletim de voto, vai fazer parte, são 10 estados em que isso vai acontecer. E o que tem estado a acontecer, por exemplo, no Michigan, há uma diferença enorme, que é um desses estados, há uma diferença enorme entre as mulheres quererem votar para a Harris comparado com a diferença entre os dois, os pontos percentuais, o gender gap no Michigan é completamente diferente do gender gap na Pensilvânia. Isso é um ponto muito importante. E estava a pensar também, claro, nós olhamos, especialmente quem lida com inquéritos e este tipo de dados, nós temos que categorizar as pessoas de alguma maneira, mas quando começamos a decompor isto um bocadinho mais, eu no outro dia estava a ver, até fiquei surpreendido. Por exemplo, seja em 2016, seja em 2020, entre as mulheres brancas, Trump teve mais votos. Teve mais votos que Hillary e teve mais votos que Biden. Mas se as paras com licenciatura e sem licenciatura... Não, claro, quando entramos por aí começamos a ver a enorme heterogeneidade. Portanto, às vezes falar desta... Por exemplo, a religiosidade também é muito importante. Eu disse há pouco que homens e mulheres, visto assim em agregado, têm visões difíceis de distinguir sobre o aborto. Mas claro, quando introduzimos o fator religiosidade, as diferenças aparecem, não é? Há fatores interessantes como, por exemplo, a religiosidade, até dentro dos católicos, à volta de 58% dos católicos dizem que apoiam o aborto em most cases, na maior parte dos casos, mas 40% não. Por isso, mesmo entre os católicos, há uma diferença entre os católicos mexicanos, os católicos white Catholics, os católicos brancos e os católicos hispânicos. E também entre os protestantes, não é? Há negros no sul muito religiosos, alguns até contra o aborto enquanto conceito, mas que votam no Partido Democrata na mesma. E é curioso porque ambos os partidos têm bastantes líderes católicos, mas o presidente dos Estados Unidos é católico, a antiga speaker Nancy Pelosi é católica, até já foi excomungada pelo Bispo de São Francisco por apoiar o acesso ao aborto. Eu queria também falar aqui, Ana, falaste dos referendos nos vários estados sobre o aborto. Eu tenho a tese, já partilhei com o Pedro, mas não com os nossos ouvintes, de que este vai ser o assunto mais decisivo destas eleições, porque sinto que foi o assunto mais decisivo das eleições intercalares de 2022 e acho que não mudou grande coisa na motivação do eleitorado em relação a isto. Acho que o Partido Republicano reduz a sua base de apoio a um nível que o impede de ganhar os estados decisivos a partir do momento em que se casa com esta posição mais radical em relação ao aborto que está a ser proposta na Flórida e no Texas. Aliás, o Donald Trump ficou tão atrapalhado com a medida de restrição do aborto na Flórida que até disse em 2 dias seguidos que votava de 2 maneiras diferentes essa medida. Tu referiste o Michigan. O Michigan teve um referendo em relação a garantir o direito
ao aborto pela Constituição Estadual, que passou com 57% dos votos, que é uma percentagem maior dos votos do que a maioria dos candidatos presidenciais democratas têm conseguido nos últimos anos. E o mais extraordinário é que foi também derrotada uma medida limitadora do aborto no Kansas, no Kentucky, em estados que votaram em Donald Trump por mais de 20 pontos, e no Montana também. São esse tipo de medidas que ainda dão um bocadinho de oxigénio a políticos democratas nesses estados. O governador do Kentucky é democrata, o Andy Beshear, e gabou-se muito dessa vitória. O senador que o Pedro já falou, o senador Jon Tester, que é essencial para os democratas manterem o Senado de Montana, também está um bocadinho a apostar no facto do seu estado ter votado 53% a favor de uma posição de escolha e não de controle ao nível da lei do aborto. E, portanto, queria saber também o que é que achas sobre isso, sobre a importância que este tema terá nos estados decisivos e nesta eleição. Posso acrescentar uma pergunta, algo ligado a isto? Eu lembro-me que se falou muito quando George W. Bush foi candidato, da estratégia de introduzir uma série de iniciativas sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, não é? Uma estratégia supostamente inventada pelo Karl Rove, que serviria para mobilizar o eleitorado, que talvez pudesse não estar tão mobilizado em relação ao candidato presidencial, mas que estaria mobilizado em relação ao tema para levar os republicanos às urnas. Tu sentes, e já falaste disso um bocadinho, mas queria pedir-te que desenvolvesse um pouco, tu sentes que este tema e a introdução destas medidas como medidas referendárias pode ter o mesmo efeito, mas na direção oposta? Eu acho que já vimos, concordo com o que o João está a dizer, já vimos isso um bocado nas eleições intercalares, não é? Mas eu acho que vai ser muito mais um fator aqui, e eu acho que vai ser muito mais um fator até de mobilização do eleitorado nos estados em que esta questão está no ballot, está no boletim eleitoral. Eu acho que, por exemplo, o Nebraska ou Arizona, todos estes estados vão ter medidas para levantar, ou perguntas para levantar a proibição do aborto. Mas em alguns estados isso já foi feito antes. Julgo que, de alguma forma, na perspectiva por isso é que eu acho que algum eleitorado feminino, o eleitorado feminino não é monolítico, é complexo, claro. E nós já falámos um bocado das questões da interseccionalidade da educação, são pessoas com licenciatura ou não, a questão da religião e dos diferentes grupos, a questão racial, tudo isto de alguma forma contribui para o apoio e para a mobilização, não é? Mas eu acho que só falando mais da questão do aborto e do direito ao aborto, na perspectiva das mulheres com menos de 45 anos, este assunto já é o assunto mais importante. Sim. Para este grupo etário. Ou seja, um pouco a refletir o que o João estava a dizer, em termos da importância, algumas destas mulheres mais jovens já consideram este assunto como um assunto mais importante que a economia. Tu falaste desses 10 estados, é importante porque nas várias eleições que vamos ter, para o Senado, para a Câmara dos Representantes e para as eleições presidenciais, esses estados, os 10 estados, estão muito no centro da ação. Há uma medida no Montana, decisivo para o Senado, e na Flórida, igualmente também decisiva para o Senado. Há medidas no Nevada e no Arizona, 2 swing states presidenciais. Há medida em Nova York, onde há muitos lugares na Câmara dos Representantes em sítios em que Biden ganhou e há um representante republicano. E até nesses sítios que referiste, mais seguros, mas o Maryland tem uma eleição para o Senado importante, o Nebraska também pode ter, agora dependendo das sondagens, e os outros são o Missouri, o Colorado e a Dakota do Sul, onde há menos questões. Mas só para deixar aqui para os nossos ouvintes um levantamento portanto, não é uma estratégia também tão alargada como a do Karl Rove, como o Pedro Magalhães lembrava, mas é boa também. Mas estavas a falar de refletindo um bocadinho o que as mulheres jovens pensam do que uma aluna te terá dito. Sim, ela disse-me assim, eu adorava poder votar na economia, mas não tenho esse luxo. Pois. E
e acho que há um pouco essa perspectiva de se pode escolher um assunto, é um bom sinal, porque há muitas mulheres que acham que não têm nenhum assunto pelo qual podem escolher, só podem escolher por ter a sua autonomia sobre o seu próprio corpo. E acho que isso é uma questão que às vezes perde-se um pouco, esta capacidade de perceber que já há muitas pessoas a viajar de estado para estado e há pessoas que já morreram pela decisão do Dobbs, não é? Incluindo menores. Reverter. Ana, uma última pergunta antes de passarmos ao quiz. Nós, numas conversas que tivemos antes desta conversa, eu lembrei-me da Gloria Steinem, de um artigo que ela escreveu quando foram as primárias entre Hillary Clinton e Obama. Foi um artigo muito polémico, onde ela no fundo dizia que o género ainda é uma barreira maior do que a etnia ou a raça. E a história deu-lhe razão. E tu lembraste de outra coisa que foi um famoso artigo da Pat Schroeder, em que ela perguntava: Is America man enough to elect a woman? E eu ia-te perguntar se tu achas que To back a woman. Sim. Eu ia-te perguntar se tu achas que neste momento America is man enough. Eu espero que sim. Eu acho que há quero estar otimista. Por isso vou dizer sim. O teu olhar analítico diz-te o quê? Achas que é um bom sinal não se estar a falar tanto disso como se falou em 2016, assim acrescentando a Eu pergunta acho que é um do Pedro? sinal, mas é um sinal de estratégia. Ok. Mas Eu acho bom que é ou uma mau estratégia para política esta... muito importante. Porque é interessante que até que o Tim Walz esteja um pouco a puxar esses assuntos até mais que a Harris, porque eu acho que há uma demarcação de trazer a Harris como eu sou a melhor candidata, não sou a melhor candidata por ser mulher. Eu acho que é uma estratégia. Mas eu estou, como se diz aqui, cautiously optimistic. Muito bem. E acho que eu posso dizer isso como investigadora e como eleitora. Acho que estou nas duas coisas igual nisso. Bem, então vamos às 3 perguntas. Eu suspeito que encontrei perguntas demasiado fáceis, mas vamos lá ver. Ana, és tu sempre a responder primeiro, só para te avisar. Então, qual foi o primeiro território a dar o direito de voto às mulheres? E em que ano é que isso foi? Não tenho a certeza, mas eu vou dizer Massachusetts. Eu digo e não sei o ano. Eu digo que é, mas é Montana. Mas não tenho também a certeza absoluta, porque pode ser um estado da pradaria que não o Montana. Ora bem, há um estado cujo mote é Equal Rights. E esse estado é o Wyoming. Pradaria, mas não o Montana. Foi em 1800... Eu estava mais próximo. 872? Foi em 1869. Mas notem que eu quando perguntei território, porque nessa altura o Wyoming ainda não era um estado. Foi a primeira jurisdição política do mundo a aprovar uma lei para dar direito de voto às mulheres. Há uma história engraçada, parece que esta proposta foi introduzida um bocadinho como brincadeira, ninguém esperava que o governador, ou o equivalente ao governador na altura, não vetasse, ele não vetou e defendeu. E isso é verdade que em 1890, quando o Wyoming se torna um estado, uma das condições para pertencer à União foi que se mantivesse o direito de voto. Esta pergunta tem um truque, porque, na verdade, até 1807 as mulheres votavam em New Jersey. E depois, em 1807, o direito de voto é retirado às mulheres e aos negros. Mas até essa altura as mulheres tinham direito de voto, só com uma condição: tinham que ter propriedade. Ok. Muito bem, segunda pergunta. Afinal foi uma ótima pergunta, viste? Segunda pergunta porque já foi... O Wyoming ainda tem uma mulher representante no Congresso. Exatamente. Tem há muitos anos. Trocaram, mas tem há muitos anos. A segunda pergunta já foi respondida. Qual foi a primeira mulher a ser eleita para o Congresso e quando? Pronto, Ana, acho que esta respondeu primeiro porque eu já respondi há bocado. Mas é a Janet Rankin? É a Janet Rankin. Shirley?
Não, é a Janet Rankin no Montana em 1916. Sim. Ela teve a particularidade de só ser eleita 2 vezes para o Congresso em 2 mandatos, no mandato em que foi aprovada a declaração da Primeira Guerra Mundial e no mandato em que foi aprovada a declaração da Segunda. Contra as quais ela votou. E ela votou contra as duas e foi a única que votou contra a declaração de guerra ao Japão. No caso da Primeira Guerra Mundial houve mais gente a votar com ela. Mas era uma grande ativista pacifista e tinha aquele argumento pacifista de que não quero mandar os meus filhos para a guerra, portanto não vou mandar-os de ninguém. Mas é curioso que na altura, quando ela votou contra a declaração de guerra contra a Alemanha, contra a Itália e contra o Japão, não, ela absteve-se Itália e a Alemanha e votou contra o Japão. Ela teve que ser escoltada, ela foi a única pessoa que votou contra, mas hoje há uma estátua dela no Congresso. E há uma estátua dela do Congresso que tem escrito em baixo I cannot vote for war. Portanto, a coragem, independentemente da causa, de se concordar ou não, a coragem quer dizer alguma coisa. A terceira pergunta é: qual é a percentagem de mulheres atualmente no Congresso? Devia estudar para essas perguntas. Palpites. Eu vou dizer... Congresso é a Câmara dos Representantes e Senado, tudo sim. junto. Tudo junto. Então eu vou dizer à volta de 32%. 32. Eu também estava nessa, 32, 33, mas vou subir um bocadinho. O meu raciocínio é que para aí metade da delegação democrata são mulheres, mas que para aí 1/4 da republicana são mulheres e portanto isso tudo junto. Mas vou dizer 36. É 28%. Cara, essas era para baixo. É a Ok, maior... eu ganhei por aproximação. Sim, ganhaste. É a maior percentagem da história da democracia americana, mas é ao mesmo tempo baixa em comparação, vamos dizer, Comparado. com a União Europeia, por exemplo, que é 33%, salvo erro, e é também baixa em comparação com a OCDE. Portanto, é um valor positivo na história americana, mas baixa. O Senado aí não ajuda nada, não é? Pois não. É isto, foi este o quiz. E pronto, e o Burro e o Elefante é um podcast do Expresso e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, com a sonoplastia do João Martins, vídeo de Carlos Pais, capa de Inês Brezinha, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Obrigado por nos terem ouvido. Resta-nos agradecer à Ana por ter participado, apesar das dificuldades de fuso horário que este programa apresentava. E por ter criado aqui um excelente ambiente para uma conversa sobre o tema que eu acho que vai ser o tema mais decisivo destas eleições. Havia de certeza muito mais para dizer, mas vamos concluir assim o nosso terceiro episódio, agradecendo também ao Expresso e à Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento pelo apoio. Pedro, nós vemo-nos para a semana para continuar a acompanhar as peripécias do Burro e do Elefante com... Antes de mais, obrigado, Ana, e para a semana vamos ter o Nuno Garopa, que eu também acho que me vou enganar outra vez, porque ele é capaz de já ser cidadão e é capaz de já votar, mas nós vamos confirmar isso na próxima semana. Vamos descobrir.